Olá, espelho meu! Existem algumas coisas que tu deves deixar de fazer se queres começar a ver a tua vida a mudar por completo com a prática do Ho'oponopono. Mas para além das coisas que tu deves deixar de fazer, que são inúmeras, existem 3 coisas essenciais que tu deves começar imediatamente a pôr em prática se quiseres viver uma vida plena. A vida plena que o Ho'oponopono, esta ferramenta milenar, te permite viver. Mas ainda assim, antes de eu te dizer quais são os 3 erros possíveis que tu estás constantemente a cometer com a prática do Ho'oponopono, com a filosofia do Ho'oponopono, com este estilo de vida, quero-te lembrar que é fundamental que tu entendas o que é esta ferramenta. Esta ferramenta serve para curar a tua criança interior. Como tal, é uma ferramenta de cura interior. É uma ferramenta de transmutação de dados e de memórias. É uma ferramenta que serve para o resto da tua vida, para que tu possas purificar em ti, para que tu possas purificar tudo e qualquer coisa. Esta ferramenta serve para purificar até mesmo os objetos. Esta ferramenta também serve para purificar a tua casa, o teu carro, entre outras coisas. Tu podes também ensinar esta ferramenta aos teus filhos e ainda podes ensinar esta ferramenta aos teus animais de estimação. Esta ferramenta não é uma ferramenta para pedir, não é uma ferramenta para pedir nada. Tu deves entender que ao fazer a petição à divindade com as frases do Ho'oponopono, tu não estás a pedir para receber algo fora, algo material. Tu estás a permitir que a divindade em ti possa entrar em ação. O que significa que a partir do momento em que tu assumes 100% da responsabilidade, a divindade vai entrar em ação e a divindade sabe o que é melhor para ti e sabe o que é que tu, no exato momento da tua vida, precisas de receber. E a divindade tem sempre algo muito melhor e maior do que aquilo que tu possas pedir ou imaginar. Este princípio básico é fundamental que tu entendas antes de começares a usar, a viver um estilo de vida do Ho'oponopono com esta ferramenta. Até porque, para os Kahuna, não existe certo, não existe errado. O que existe é responsabilidade. Existe 100% da responsabilidade. E o Ho'oponopono da identidade própria, que nos foi introduzido pela Morna Nalamaku Simeona, vai permitir que tu e eu possamos limpar, purificar toda e qualquer memória sem a necessidade de ter a presença de ninguém. O que significa que tu fazes a limpeza em ti. O que significa que tu purificas somente em ti, seja o que for. Seja qual for o desafio, seja qual for a situação, seja qual for o problema que tu estás a atravessar neste momento. Agora, eu vou-te explicar quais são provavelmente os 3 erros cruciais que tu estás a cometer ao usar a ferramenta do Ho'oponopono e que de forma inconsciente não te das conta e continuas a insistir. O primeiro erro pode ser, eu disse no início do vídeo que não há erro, não há certo, não há errado. Quando eu digo erro, é uma analogia no sentido de que tu estás a insistir em algo que não te vai beneficiar.
Por isso, vamos chamar aqui de erro na linguagem comum. O primeiro erro é o facto de tu estares constantemente a fazer um teste à prática do Ho'oponopono. E o que é que eu quero dizer com fazer um teste à prática do Ho'oponopono? Significa que tu decidiste começar a usar esta ferramenta para ver se realmente as coisas funcionam. Ou seja, sempre que tu estás em uma situação desafiadora, sempre que tu queres receber dinheiro, sempre que tu queres realizar algum desejo, tu dizes ao teu inconsciente ou de forma inconsciente: vou fazer o Ho'oponopono, para ver se a situação muda. O que significa que tu não tens nem confiança em ti, nem confiança na divindade que habita em ti, capaz de mudar, de transformar toda e qualquer situação. Mas pior do que isso, significa que tu não acreditas na ferramenta e que tu condicionas a ferramenta àquilo que tu acreditas ser certo ou errado. Este é um erro que tu estás a cometer e provavelmente estás a cometer desde o início, que é fazer um teste para ver se a ferramenta funciona. Começar a aplicar, a praticar, a fazer a petição à divindade direcionada a determinadas situações na expectativa de ver se as coisas vão mudar ou não, se as coisas vão melhorar ou não, no tempo que tu acreditas ser certo, da forma que tu acreditas ser certa, e se realmente foi o Ho'oponopono que fez com que as coisas mudassem. Este é um erro. O outro erro que tu estás provavelmente a cometer e não te das conta e ainda ninguém te disse, foi quando tu estás em uma situação de conflito, e aqui vou dar um exemplo. Por exemplo, tu estás em uma discussão com o teu parceiro. Ou mesmo que não seja uma discussão, tu queres que ele te ouça ou faça algo que tu desejas. Tu começas a falar com ele e estás interiormente a fazer o Ho'oponopono e a pedir, a mendigar interiormente: Deus queira que ele faça aquilo que eu estou a pedir. Deus queira que ele me esteja a ouvir. Deus queira que ele me atenda. Deus queira que ele faça o que eu estou a pedir rápido. Deus queira que ele faça aquilo que eu quero agora. Deus queira que ele não diga que não. Tu estás a cometer um grande erro. Tu estás a ativar a resistência. Tu estás ao mesmo tempo a fazer a petição, a limpar e a querer e a desejar que ele te ouça, que ele te atenda, que ele faça aquilo que tu desejas, mas ao mesmo tempo estás a ativar a resistência no outro. Estás a ativar a resistência impedindo que ele aceite, faça aquilo que tu desejas. E eu dei o exemplo do teu parceiro, mas esta situação aplica-se para diversas outras situações, para outros desafios, no local de trabalho, com as tuas amizades, com um contrato no banco, por exemplo, alguma situação que tu queiras realmente que se realize, a compra de uma casa, uma viagem, um carro. Tu estás a fazer a petição à divindade e ao mesmo tempo estás a criar resistência porque estás interiormente a mendigar para que as coisas aconteçam da forma que tu esperas, acreditas e desejas no teu tempo, de acordo com o teu ego. E não é assim que a ferramenta funciona. A ferramenta funciona a partir do momento em que tu acreditas que a ferramenta está a funcionar, independentemente de tu saberes quais são os dados mortos que tu tens, independentemente de tu acreditares ou não
na ferramenta e sem teres a necessidade de fazer a prática da boca para fora, a mendigar ou a implorar. Porque tu tens a confiança que esta ferramenta milenar vai funcionar, purificando em ti tudo aquilo que te desconecta com o teu desejo, com a tua vontade ou com a ajuda que tu necessitas. Esta também é uma das razões pelas quais tu não consegues fazer com que o Ho'oponopono na tua vida traga aquilo que tu desejas. Porque ao mesmo tempo que tu recitas as frases, estás a ativar a resistência. O outro erro muito comum que eu vejo várias pessoas cometerem quando estão a utilizar a ferramenta do Ho'oponopono é acreditarem que não conseguem repetir as frases do Ho'oponopono para certas e determinadas situações ou certas e determinadas pessoas porque acreditam que não têm por obrigação nem pedir perdão, nem agradecer, nem se responsabilizar por aquilo que acreditam que o outro lhes fez. Primeiro, o outro é um reflexo de tudo aquilo que está dentro de ti. O que significa que o outro não te fez nada, que o outro não te pode fazer nada, a menos que tu permitas, a menos que tu continues a encenar tudo aquilo que tu não queres, tudo aquilo que tu desprezas, tudo aquilo que tu abominas. E depois, quando tu estás a recitar as frases do Ho'oponopono, sejam uma das frases, sejam 4 frases, sejam as 2 frases, como eu faço, tu não estás a fazer a petição ao outro. Tu estás simplesmente perante a divindade que habita em ti, estás a reconhecer que tu não tinhas consciência de quais eram os dados que dentro de ti estavam a encenar e te estavam a conectar com este tipo de situações e de experiências. Tu estás a aceitar e a assumir perante a divindade que tu reconheces, que tens memórias que oferecem resistência e que tu estás disposta a mudar. Estás disposta a purificar, a purificar, a purificar. As frases do Ho'oponopono são simplesmente o reconhecimento da autorresponsabilidade. É reconhecer perante a divindade a responsabilidade por tudo aquilo que te aconteceu, que te está a acontecer, independentemente de tu entenderes ou não quais são as memórias, quais são os dados que continuam a ser encenados, independentemente de tu teres conhecimento de onde vêm as memórias, independentemente até mesmo de tu teres conhecimento de que memórias é que estão a ser encenadas, quais as memórias é que vão ser limpas e quando é que vão ser limpas. Porque a ti não te compete saber nada, a ti não te compete nem sequer questionar como nem quando. A ti compete-te acreditar, purificar, 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 purificar em ti. Quando tu mudas dentro, quando tu purificas e limpas dentro, as tuas memórias, as tuas crenças, os teus dados, que continuam diariamente a rodar na tua mente inconsciente, a ser encenados como um disco, o que vai acontecer é que as situações fora se vão dissolver por si, sem haver a necessidade de estar a mendigar, sem desespero, sem angústia, sem expectativa, sem ansiedade e sem medo de que as coisas não funcionem. Porque a divindade, o cosmos, o universo, a centelha divina, o eu superior, como tu quiseres chamar, sabe exatamente aquilo que é melhor para ti, sabe exatamente do que é que tu precisas e quando é que te deve ser entregue. Tudo aquilo que tu desejas, tudo aquilo que tu esperas, que queres, só não te foi entregue porque tu não estás no fluxo do recebimento.
Tu continuas a colocar o teu foco na expectativa e a usar esta ferramenta milenar, poderosa de cura interior, como uma moeda de troca. Deixa ver se a ferramenta do Ho'oponopono realmente funciona e se a situação vai mudar. Estes são 3 erros cruciais que tu continuas provavelmente a cometer sem ter consciência e sem saber. O primeiro é estar constantemente a testar a ferramenta. O segundo é estar a fazer a purificação das memórias, na expectativa, na esperança que o outro mude. E o terceiro é acreditar que quando estás a fazer a petição, com as frases do Ho'oponopono, estás a rogar por perdão, por desculpa a quem não merece, o que não é verdade. Deixa aqui nos comentários se tinhas este entendimento em relação à ferramenta milenar do Ho'oponopono e qual é a tua dificuldade ainda em praticar o Ho'oponopono. Também gostaria de saber se já alguma vez deixaste de praticar a ferramenta do Ho'oponopono e depois voltaste a praticar porque começaste a ver que a ferramenta do Ho'oponopono faz parte do teu estilo de vida. Podes entrar em contacto comigo para uma consulta individual através do meu WhatsApp, mas também podes entrar para a minha mentoria de grupo Eu Jamais Voltarei a Passar. Por isto, que é uma mentoria onde eu contigo de mãos dadas te vou mostrar que é possível transformar a tua vida, transformar a tua realidade e transformar todas essas sombras em combustível. Com esta ferramenta milenar, o Ho'oponopono, fazendo da ferramenta do Ho'oponopono um estilo de vida tal como eu. Eu não pratico o Ho'oponopono, eu vivo o Ho'oponopono como um estilo de vida. Os links vão estar fixados aqui abaixo deste vídeo. Até um próximo vídeo.